Deixa eu começar esse vídeo com uma pergunta. Você já percebeu que existem pessoas que vivem repetindo a mesma história, mesmo querendo desesperadamente mudar a vida delas? Elas dizem que querem prosperar, mas continuam tomando decisões que afastam da prosperidade. Dizem que querem viver um relacionamento saudável, mas escolhem pessoas que, queira ou não queira, fazem com que ela sofra. Dizem que querem ter paz, mas alimentam pensamentos que geram conflitos. E o mais curioso é que elas percebem isso, elas sabem. Então por quê? Por que elas continuam fazendo a mesma coisa? Aí a maioria responde: porque eu não tenho disciplina, porque eu não consigo, porque esse é o meu jeito. Mas e se nenhuma dessas respostas for verdadeira? E se o problema não estiver nas suas decisões, mas na pessoa que você acredita ser quando toma essas decisões? E hoje eu quero conversar com você sobre uma das maiores prisões invisíveis da vida. Porque talvez você não esteja vivendo aquilo que deseja. Talvez você esteja vivendo aquilo que acredita merecer. E se você ainda não me conhece, eu sou Ana Carla Andrade. E é nesse canal que a gente expande a sua consciência. Aqui, a gente não busca resposta pronta. Nós buscamos enxergar a vida por perspectivas que expandem a consciência. Porque quando a consciência muda, a forma como você vive começa a mudar. E se esse conteúdo fizer sentido para você, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. Isso ajuda a essa mensagem chegar talvez a muito mais pessoas que precisam exatamente expandir essa consciência. Agora eu quero te pedir apenas uma coisa. Não assista esse vídeo pensando em alguém. Assista pensando em você. Porque a maior transformação começa quando a consciência deixa de apontar para fora e começa a olhar para dentro. Percebe? Nós fomos ensinados a acreditar que somos completamente livres para decidir. Mas será que somos realmente? Imagine que alguém lhe oferece uma oportunidade ali incrível na sua vida. Uma oportunidade capaz de mudar completamente a sua vida. Algumas pessoas olham para a oportunidade e dizem: "Uau, eu consigo". Outras respondem imediatamente: "Isso não é para mim". A oportunidade era a mesma. O que é que mudou? A identidade de quem recebeu a proposta. E é aqui que começa a descoberta que pode mudar completamente a forma como você enxerga você mesmo. Nós não escolhemos apenas com a razão. Nós escolhemos principalmente para permanecer coerentes com a imagem que temos de nós mesmos. Já está percebendo? Pense um ator. Antes de entrar no palco, ele veste um figurino. Durante algumas horas, ele fala, anda, reage, até sente como o personagem. Mas quando a peça acaba, ele tira a roupa, vai para casa e volta a ser quem realmente ele é. Agora, imagine alguém que nasceu, cresceu e viveu tantos anos usando um personagem, que esqueceu que ele era apenas um personagem. Talvez seja isso que acontece muitas vezes com a gente. Desde pequeno, a gente começa a ouvir frases como: você é muito tímido, você é muito difícil, você sempre estraga tudo, você nunca termina o que começa. No início, essas frases eram apenas opiniões de alguém. Depois passam a ser repetidas. Depois começam a ser aceitas. E um dia deixaram de ser frases e viraram a sua identidade. O problema é que a identidade passa a funcionar como um filtro. E tudo aquilo que combina com ela parece natural. E tudo aquilo que desafia parece impossível. Já começou a perceber? Eu vou dar um exemplo simples. Imagine duas pessoas recebendo exatamente o mesmo elogio. Uma escuta: você é competente. Ela sorri e responde: obrigada. A outra fica desconfortável. Ela diz que foi sorte, que qualquer um faria aquilo que ela fez. Que nem ficou tão bom assim. Percebe? Mesmo elogio.
As duas ouviram exatamente a mesma frase, mas apenas uma conseguiu realmente receber o elogio. A outra rejeitou o elogio. Por quê? Porque aceitar aquele elogio significaria estar em conflito com a identidade que ela sustenta. E o ser humano prefere manter a coerência com a própria identidade do que aceitar uma realidade diferente. Olha, que loucura! E essa é uma das forças mais silenciosas da mente. Percebe? Agora eu quero que você imagine uma casa. Quando uma casa apresenta rachadura ali na parede, existem duas formas de resolver. A primeira é chegar lá e pintar. Por alguns dias tudo parece ali perfeito. A rachadura não está aparecendo na parede. Até que elas aparecem novamente. A segunda é você investigar a fundação. Porque se o problema está na base, nenhuma tinta ali vai ser suficiente para resolver. E é exatamente assim que acontece com muitas pessoas para transformar a própria vida. Elas mudam o comportamento, mudam a agenda, mudam meta, mudam de emprego, mudam de cidade, mas continuam levando consigo a mesma fundação. E a fundação é a identidade. Enquanto ela permanece igual, a vida encontra uma maneira de reproduzir padrões parecidos, mesmo em cenários completamente diferentes. Se até aqui essa reflexão fez você enxergar algo novo sobre você, escreva aqui nos comentários. Identidade. Eu vou observar depois os comentários, porque eles mostram como uma mesma reflexão desperta percepções completamente diferentes de cada pessoa. Me diga o que é que você sentiu. E se você conhece alguém que vive dizendo, eu tento mudar, mas sempre volto para o mesmo lugar, compartilhe esse vídeo. Talvez essa conversa seja exatamente o ponto de partida que essa pessoa precisa. E agora vem uma pergunta que mudou a minha forma de enxergar o comportamento humano. Será que você realmente faz escolhas ou apenas confirma todos os dias aquilo que você acredita ser? Pense comigo. Se alguém acredita profundamente que não merece ser feliz, como essa pessoa vai reagir quando a felicidade bater na porta dela? Talvez ela nem perceba, talvez ela nem desconfie, talvez ela encontre um motivo para estragar tudo. Não porque ela quer sofrer, mas porque a felicidade entra em conflito com a identidade que ela construiu. Percebe como isso muda completamente a conversa? Talvez o maior obstáculo da sua vida nunca tenha sido falta de oportunidade. Talvez tenha sido a dificuldade de aceitar uma realidade maior do que a identidade que você aprendeu a sustentar. E aqui está a reflexão que eu gostaria que permanecesse com você depois que esse vídeo terminar. Durante muitos anos, talvez você tenha acreditado que precisava lutar para mudar a sua vida. Mas talvez a transformação não comece lutando contra quem você é. Talvez ela comece investigando quem você convenceu-se de ser. Que pessoa você se convenceu que era? Porque existe uma diferença enorme entre essência e identidade. A essência é aquilo que você realmente é. A identidade passa a ser apenas a história que você repetiu tantas vezes que passou a chamar de verdade. E quando essa consciência desperta, você deixa de gastar energia tentando mudar comportamento isoladamente. E você começa a cuidar da sua raiz. E quando a raiz muda, os frutos não precisam ser forçados, eles aparecem naturalmente. Porque você muda quem você é, a sua identidade. E antes de encerrar, eu quero deixar uma proposta para os próximos dias. Se fizer sentido, observe as frases que você diz sobre você mesmo. Eu sempre, eu nunca, eu sou. Toda vez que você usar uma dessas frases, perceba o que é que você está falando sobre você mesmo. E pergunte a você, isso descreve quem realmente eu sou? Ou apenas é uma história que eu aprendi a repetir sobre eu mesmo? Talvez essa seja uma das perguntas mais libertadoras que você fará para você, talvez até esse ano. Porque a consciência não transforma a vida em um único instante. Ela transforma a vida como você se enxerga. E quando isso acontece, as suas escolhas começam a mudar. Depois os hábitos mudam, depois os resultados mudam. E um dia você olha para trás e você percebe que não foi a vida que mudou primeiro, foi a sua
consciência sobre você mesmo. E é por isso que aqui nesse canal, A Consciência que Cria, nós não buscamos apenas entender a realidade, nós buscamos compreender quem é a consciência que está criando essa realidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!